Paz e graça a todos. Você está no canal Intelectualidade Cristã. E no vídeo de hoje, eu vou te dar 5 sinais que vão estar em você se você verdadeiramente é um salvo. Ou seja, eu vou te dar 5 fatores para você analisar na sua vida para ver se você está com esses 5 sinais, então você saberá se é salvo ou não. É um assunto muito pertinente na mente de muitos irmãos. Pode ser que incomode e assuste alguns, e conforte e console a outros. Você só saberá qual dos dois você é no final do vídeo. Então já deixa o seu like para que possamos continuar a trazer vídeos para a edificação dos irmãos em Cristo. Amém? Já deixa o like aí, compartilha também, depois comenta a sua opinião que você acredita que tem a ver com o assunto que a gente esteja falando, ok? Vamos lá. O primeiro sinal é o terror e ódio ao pecado. Meu irmão, aprenda uma coisa. O cristão, ele nunca vai parar de pecar. Nunca mesmo. A não ser, quando ele for morrer, que ele for para o céu, ou quando for a volta de Jesus. Porém, meu amigo, o cristão, ele não tem absolutamente nenhum conforto com o pecado. Pelo contrário, ele tem terror e ódio ao pecado. Quando ele cai, é como se ele estivesse dentro de um filme de terror. De tão assustador que é para o cristão ficar longe de Deus momentaneamente, no momento do pecado, digamos assim. Naquele momento, não é que você deixe de ser salvo também, Porque aí vira, põe salvação, tira salvação. Mas o que eu quero dizer é que, naquele momento, ele faz algo que não agrada a Deus. E diante disso, diante desse cenário, ele fica com terror, com medo, com uma espécie de um ar sombrio. Porque ele sente que ele fez algo que desagradou o soberano do universo, que é Deus. E também junto com esse terror, com esse medo, vem o ódio. O ódio profundo, meu Deus, aquele pecado, eu tenho um ódio profundo por aquele pecado, por aquela coisa, por aquele ato. E aos poucos esse ódio e esse terror pelo pecado vai trazendo cada dia mais santificação na vida de um cristão. E o segundo sinal é o amor à palavra de Deus. Pois bem, se a pessoa tem terror e ódio ao pecado, ela não gosta do pecado, ela abomina o pecado, ela tem que ter amor à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus revela quem Deus é. E se ela ama a Deus, logo ela também vai amar a palavra de Deus. Ela vai olhar para os mandamentos de Deus, por exemplo, para o mandamento de amar o próximo, para o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, e outros versículos que indicam algum mandamento. Ela vai olhar para aquilo como um tesouro precioso, como algo que ela tem que guardar no seu coração com todas as suas forças, porque ela olha para aquilo e ela vê naquilo a salvação dela. É isso que o cristão deve ser. É assim que o cristão deve pensar. Então, se você não tem amor à palavra de Deus, e você pode julgar vendo as suas atitudes ao decorrer da semana, ao decorrer dos dias, e também os seus pensamentos, você pode julgar se você tem amor ou não à palavra de Deus. Mas é claro que se você tiver alguma dúvida também, você pode colocar nos comentários aí que eu posso te ajudar, ok? E o terceiro sinal é o desconforto e medo ao pecar. Eu disse que o cristão ele tem um terror e um ódio ao pecado. Porém, eu quis falar mais sobre o aspecto do ódio dele ao pensamento, o pecado, a lembrança do pecado. O momento que ele imagina um pecado futuro que ele possa vir a cometer, tá entendendo? Aqui é mais no momento da queda, é pós-queda, assim que a pessoa cai, o que ela vai sentir. É exatamente isso. Se você é cristão verdadeiramente, você vai sentir um desconforto e um medo ao pecar. Um desconforto que muitas das vezes pode ser intenso, como também não pode ser tão intenso assim, Depende muito do pecado. Mas geralmente, algum desconforto você vai sentir. Alguma coisa ruim em você vai sentir, Quando a gente peca, quando a gente erra, ou até mesmo quando a gente acaba brigando com alguém, a gente sente algo diferente em nós. Algo que parece uma melancolia, uma tristeza, um vazio dentro de nós. Isso muitas das vezes é o Espírito Santo nos incomodando a pedir perdão, a nos arrepender. A pessoa que não tem o Espírito Santo não tem como sentir isso. É claro que há ímpios, que vão brigar com a pessoa, por exemplo, e ela pode ter essa sensibilidade, Ela pode ter essa sensibilidade, não tem problema. Mas o Espírito Santo, ele vai tanto intensificar essa sensibilidade que já faz parte do ser humano no geral, como também vai passar isso para todas as áreas de todos os pecados. Ou seja, qualquer tipo de pecado, seja ele com uma consequência pequena ou consequência grande, o cristão vai olhar para aquilo como é pecado. Então, toda vez que eu cair nisso, eu vou me sentir desconfortável. Não tem como. O ímpio, ele pode sentir um desconforto, assim, uma culpazinha, tudo mais. Mas o cristão, ele vai sentir um desconforto muito maior e muito mais constante, porque
Constantemente ele percebe a natureza pecaminosa dele. Constantemente ele está diante de Deus confessando, percebendo, ó, peraí, eu pensei aquilo, aí eu falei aquilo, eu tive uma intenção errada nisso, e por aí vai. E nesse aprofundamento, a pessoa cada dia mais vai vendo os seus pecados e vai sentindo desconforto, mas também ao mesmo tempo vai pedindo perdão a Deus e sentindo o consolo do Espírito Santo. E o quarto sinal são os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo eu vou resumir apenas em um versículo, e você já vai entender muito bem o que eu quero dizer. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E o quinto e último sinal é a vida de oração e leitura bíblica regular. Todo cristão que ama Deus, como eu falei no segundo sinal, todo cristão que ama a palavra de Deus, tem amor à palavra de Deus, ele vai querer o quê? Ler a Bíblia, vai querer conhecer Deus. Só que não só ler a Bíblia também, ele vai querer ter experiências, digamos assim, mais reais com Deus. Experiências que possam transcender o campo do intelecto e também vir para a vida diária dele, que é o caso da oração. Quando, por exemplo, você está com algum problema e você em oração coloca aquela petição diante de Deus e espera pacientemente e percebe que aquela oração fez efeito e Deus vai lá e age na sua vida. E não só isso, né? O próprio relacionamento com Deus, você querer estar com Deus, conversar com Deus, pedir por pessoas que estão sem Deus, porque você tem Deus. Então você sabe que tem pessoas que estão sem Deus. Logo você quer que elas tenham Deus também. Entende? Então é extremamente necessário, aliás, necessário não, é imprescindível que o cristão verdadeiro tenha uma vida de oração regular e uma leitura bíblica regular também. Porque eu não falo aqui que a pessoa tem que orar muito, tem que ler a Bíblia muito. É bom, é muito bom. Mas vamos concordar, galera. Se a gente for ver na Bíblia, foram poucos os que se destacaram de maneira mais enérgica, de maneira mais ousada, né? E eu também não estou desencorajando você a buscar a oração um pouquinho mais, a leitura bíblica um pouquinho mais, de maneira alguma. Mas eu estou dizendo que para ser cristão, o mínimo é oração regular e leitura bíblica regular. Ponto. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu leio a Bíblia meia hora por dia, em média, e oro 1 hora por dia, em média. Pode ser que às vezes tenha um dia que eu oro mais, leio a Bíblia mais, mas a média é esta. Porém, eu não fico um dia sem ler a Bíblia e sem orar. Um dia eu não fico. Todos os dias eu tô lá. Essa regularidade, ela vai ajudar o cristão a ser o quê? A ser consistente. Se uma pessoa ora, por exemplo, um dia 3 horas e no outro não ora nada, não vai adiantar de nada, porque não tem uma constância. Não tem um relacionamento estável com Deus. Então, para você que ainda não tem uma vida de oração estável, busque isso. 10 minutinhos, primeiro de oração, primeiro dia. Aí vai aumentando 15 minutinhos, 20 minutinhos no outro dia. E assim por diante. A leitura bíblica da mesma forma. Aos poucos você vai alcançar uma estabilidade do relacionamento com Deus, que você vai pensar, meu Deus, como eu estou orando tanto agora, como é tão natural para mim começar a orar meia hora agora. Nossa, com o tempo você vai perceber isso. Por quê? Porque aos poucos você vai acostumando, né? E você também analise se na sua vida você tem uma oração, se você tem uma vida de oração regular e uma leitura bíblica regular. Se você não tem, pode ser um forte indício de que você não seja verdadeiramente um salvo. Eu deixo esse vídeo por aqui e eu peço que vocês compartilhem para o grupo da igreja de vocês, o grupo dos jovens, o grupo das irmãs, o grupo dos varão, ou até mesmo o grupo da banda da igreja, não sei. Compartilha para as pessoas para que elas possam fazer esse teste, digamos assim, essa autorreflexão, para ver se elas realmente estão firmadas na rocha, que é Cristo. E eu deixo aqui a paz a todos e até o próximo vídeo. Tchau.